amados, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Bíblia em Ação. Nós iremos estar dando continuidade aos nossos estudos apologéticos. Nessa feita nós iremos estar continuando no módulo primeiro, que é como identificar uma seita. Já trazemos a introdução, já falamos sobre a pluralidade religiosa, já falamos por que estudar as falsas doutrinas. E agora nós vamos dar algumas definições dos termos que nós iremos estar estudando. Só tem mais essa aula e a próxima aula que nós iremos estar dando algumas características das seitas. Então, definições dos termos. Vamos ver. Antes de apresentarmos os meios para se identificar uma seita ou uma falsa religião, saibamos que o significado, as palavras, ou nós devemos saber o significado das palavras seitas e heresia. Ambas derivam do vocábulo grego, né? Hereses, que significa escolha, e o partido tomado, corrente de pensamento, divisão, escola, entre outros significados. Então vemos que ambas as palavras vêm do vocábulo grego, que é eiresis, que significa escolha, partido tomado, corrente de pensamento, divisão, escola e entre outros significados. A palavra heresia é uma adaptação dos termos heresis, quando passado para o latim, vira heresis, virou secta. Foi do latim que veio a palavra seita. Originalmente a palavra não tinha um sentido pejorativo. Isso é, no começo essa palavra seita não tinha um significado, ou quando se falava ela não era do modo pejorativo. Quando o cristianismo foi chamado de seita, isso nós vemos que os primeiros cristãos, os primeiros irmãos da igreja do primeiro século, nós vemos que eles foram chamados de seita. Só que aquele conceito ali chamado de seita ainda não estava, quando eles falavam seita, não estava no sentido pejorativo como é nos dias de hoje, né? Que tem outro significado, já tomou outro rumo. Isso nós podemos ver que os primeiros cristãos foram chamados de seita. Em Atos, capítulo de número 24, nós podemos ver essa realidade. E o versículo de número 5, a palavra de Deus vai nos dizer assim, Atos 4, e o 24 e o versículo 5, vai nos dizer assim, ó. Mas para que não te detenha muito, rogo-te que, conforme a tua... 24 de Atos e 5. Temos chamado que estes homens é uma peste, promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, chefe da seita dos nazarenos. Então veja aí que os primeiros cristãos, eles foram chamados de seita, né? A seita dos nazarenos, porque seguia a Jesus de Nazaré. Só que aqui ainda não tinha esse sentido pejorativo como tem nos dias de hoje, né? Não foi de forma depreciativa. Os líderes judaicos viram os cristãos como mais um grupo, uma facção dentro do judaísmo. Foi com o tempo que o termo heresias recebeu uma conotação negativa. É o que vemos em 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 16, e Gálatas, capítulo 5, versículo 20, e 2 Pedro 2 e 12. Nós vemos que aí o rumo se tomou, né, mais abrangente e negativo o termo heresia e seita. Em termos teológicos, seita refere-se a um grupo de pessoas, e heresias indica as doutrinas atribuídas ou defendidas por esse grupo. Baseados nessa aplicação, podemos dizer que um cristão imaturo pode estar ensinando alguma heresia, sem contudo fazer parte de uma
seita. Então, até um cristão novo convertido, ele pode tomar, se ele não tiver cuidado, ele pode estar pregando, ensinando algo, e que muitas vezes aquilo ali se torna uma heresia, ou aquilo ali é uma heresia. Então, temos que ter cuidado para não estar pregando uma heresia. Nós vimos já em aulas passadas que a igreja primitiva teve que combater alguns novos convertidos que estavam se convertendo ao cristianismo e que estavam ensinando ainda a prática da circuncisão. Isso nós vemos em uma das aulas que nós estudamos, né? Já gravada. Foi na primeira aula, na introdução, se não me engano, foi na segunda. Você vai ver isso aí. Que eles estavam ali ensinando uma heresia, né? Porque estavam ensinando a prática da circuncisão dentro do Novo Testamento, dentro do tempo da graça, e que não fazia mais parte disso. Então devemos ter cuidado. A outra definição para a seita: um grupo de indivíduos reunidos em torno de uma interpretação errônea da Bíblia, feita por um ou mais pessoas. É uma perversão, uma distorção do cristianismo bíblico, ou uma rejeição dos ensinos históricos da igreja cristã. Então devemos ter cuidado. Então, qualquer religião tida por heterodoxa ou mesmo espúria, devemos ter cuidado com essas coisas. Então, o que define uma seita? Né? O que define uma religião ela ser uma seita? O que define é o seu ensino, sua doutrina, né? Os seus ensinamentos. Porque doutrina quer dizer ensinamento. Nós vamos ver o que é doutrina aqui. Vamos trazer uma rápida palavra para nós vermos o que é doutrina. Faremos um breve comentário a respeito do que é doutrina. A palavra doutrina vem do latim, que é doctrina, que significa ensino. Pode ser qualquer tipo de ensino ou algum ensino específico. Então, doutrina, a palavra doutrina vem do latim, que é doctrina, que significa ensino. Então, o que define uma religião ou um determinado grupo, ele pregar uma heresia ou ensinar uma heresia, é a sua doutrina, o seu ensino. Se o seu ensino não for conforme a Bíblia Sagrada, então essa se torna uma seita e o seu ensino se torna uma heresia. Existe quanto tipo de doutrina? Nós podemos definir que existem 3 formas de doutrina, né? A primeira é a doutrina de Deus. Isso nós vamos ver em Tito, capítulo 2 e o versículo número 10, que o apóstolo Paulo pede para Tito, né, ensinar a doutrina de Deus. Em Atos também, capítulo de número 13, versículo 12, também nós vemos Pedro, ou os apóstolos ali ensinando e falando para ter cuidado na doutrina do Senhor. Ter cuidado, você pode ler esses textos aí que eu estou citando. Atos 13, 12 e Tito 2 e 10. Essa é a primeira doutrina, é a doutrina de Deus. Mas existe uma segunda doutrina que é a doutrina de homens. Isso aí nós vemos em Mateus capítulo 15, verso 9 e Colossenses capítulo de número 2 e verso 22. Doutrina de homens, que são nada mais, nada menos do que nós podemos dizer, é uma doutrina criada pelos homens. Não é a doutrina que foi Deus que criou, foi Deus que é o seu fundamento, não. É a doutrina de homens. Homens que pegam a Bíblia e criam sua própria doutrina, criam sua própria regra de fé, que não é a regra que é a de Deus. Ele cria a sua própria regra. Isso nós temos visto no século 21 e que, claro, que nós iremos estar estudando mais para frente quando nós começarmos a falar de determinadas seitas que da onde ensina as doutrinas de homem, né? Da onde, por exemplo, eu posso dar aqui doutrina criada por homem, que é trazida do Antigo Testamento para o Novo, como sal grosso, rosa ungida, como, por exemplo, o arcanjo Miguel, ele confundir arcanjo Miguel com Jesus, uma doutrina de homem, né? Vassoura ungida, água benta, água ungida e várias outras coisas que tem, que são doutrina e ensinamentos de homens, que eles ensinam, né? Então, essas coisas que vêm acontecendo, né? Que os homens procuram adaptar-se com o tempo, né? Adaptar a Bíblia
com o tempo atual, né? Então eles pegam a Bíblia, distorcem a palavra e colocam uma conotação para os dias de hoje. Então, nisso nós vemos muita doutrina de homem em muitas igrejas aí, e hoje em dia tem igreja e religião para todos os gostos. Tem igreja para quem gosta de surfar, nós vamos ver mais na frente que tem uma igreja que da onde o púlpito dela é uma prancha, né? Nós vamos ver mais na frente da onde tem igreja que é um exclusivismo, ela é a única, né? Então, nós vamos ver essas coisas, nós vamos ver que tem seita aí, religião, que acredita que Jesus é o arcanjo Miguel, outra nós vamos ver que não acredita na vinda de Jesus Cristo. É doutrinas que distorcem a palavra de Deus. Nós vamos ver que tem outros que tem religião que quer se encaixar no século XXI e mudar a verdade de Deus. Então essa é a segunda doutrina. A primeira, a doutrina de Deus e a doutrina dos homens. E existe uma terceira, que essa é a doutrina de demônio. Isso nós vamos ver em 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1, da onde o apóstolo Paulo, ele fala para nós termos cuidado e nos desviar da doutrina de demônio. E que doutrina é essa? É a doutrina que distorce tudo que a palavra de Deus ela ensina. Então, essa doutrina ela é puxada pela outra, né? Um puxa a outra. A do homem vai puxar de Satanás, né? A do demônio. A do demônio puxa do homem. Então, essas duas andam em união, em lado, uma de lado da outra, a doutrina do homem e a doutrina do demônio, né? Que procura distorcer a verdade de Deus, convertendo em mentira, né? A Bíblia diz que Satanás, o Deus desse século, cegou o conhecimento das pessoas para que elas não venham conhecer o pleno evangelho, não venham conhecer a verdade de Deus. Então essa doutrina de Satanás aí procura fazer o quê? Negar a divindade de Cristo, vai procurar tirar algo da pessoa de Jesus Cristo, vai procurar ensinar algo que não está na Bíblia Sagrada. E aí nós vamos ver, lá vem reencarnação, lá vem o budismo, lá vem espiritismo, lá vem várias outras áreas que Satanás ele procura atuar. Lá vem negócio de pessoas de mediunidade, espírito, vai envolver essas coisas. Então nós vamos ver que existe a doutrina de Satanás, do demônio que ele cria para as pessoas. Então devemos ter cuidado. Então, a primeira é a boa, que é a doutrina de Deus, como nós já falamos. As duas últimas são dolorosas e é preciso distinguir a primeira das duas últimas. Caso contrário, o prejuízo pode ser fatais. O contraste entre a verdade e a mentira é o mais iníquo do que o contraste entre a verdade e a falsidade. A religião e seita pagã podem ser analisadas facilmente. Contudo, uma religião ou uma seita que se apresentam como cristão não tem doutrinas contrárias às Escrituras. Merece toda a nossa atenção. Por isso devemos conhecer os meios adequados para se identificar uma seita. Então, devemos tomar cuidado com certas religiões, porque ela pode estar ensinando e nos levando para um caminho perigoso, né? Às vezes nós pensamos que é verdade, mas a verdade nem sempre é uma verdade verdadeira, né? Então, devemos ter cuidado e devemos ver os meios por onde nós vamos ver se é uma seita ou se não é. E os meios é a sua doutrina. A doutrina, já falamos aqui, é seus ensinos. Será que o ensino dessa religião está certo, está coerente com a palavra de Deus? Será que é correto? Será que está certo? Né? Devemos ter cuidado. Amém? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero você na próxima aula, que nós iremos estar falando sobre algumas características de algumas seitas. Nós vamos dar umas pinceladas, nós não iremos dar um foco maior, mas espero você na próxima aula, em nome de Jesus.